Bom, já queria começar dizendo que para mim também é uma honra. CIVES é uma grande inovação, acho que todos estamos aqui porque achamos que é muito promissora, mas como toda inovação exige muitos esforços, soma de diferentes perspectivas para a gente poder entender o problema como um todo e, enfim, como levar para frente essa agenda. Então, muito obrigada pelo convite. Você mal começou e já foi ótimo ver como se encaixa, o que a gente pode, enfim, complementar com o pensamento de um e outro. Então, essa é um pouco a perspectiva da IFC, é uma contribuição para o debate e, enfim, super aberto para a gente conversar. Como que eu faço para mexer aqui? Isso aqui? Eu achei que era melhor começar contextualizando um pouco por que a IFC está aqui, como a gente chegou nesse tema, enfim, por que eu estou aqui. A IFC é membro do Grupo Banco Mundial, focado especificamente no setor privado. Então, enquanto o Banco Mundial faz empréstimos para governo, a gente trabalha com o setor privado, financiamento, garantias, equity até 20%. Esse é o nosso core business, mas para a gente é muito importante que, além de investir os nossos próprios recursos, a gente traga recursos de terceiros, que é o que a gente chama de mobilização, e assim multiplicar a nossa atuação. E a gente também tem alguns serviços de consultoria específicos, por exemplo, estruturação de PPPs. Então, nesses casos, o nosso cliente é o governo, mas a ideia é ajudar para que se estruture uma PPP e atraia o setor privado para já dividir com o governo o peso de alguns projetos, que acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É uma AAA, a gente está desde 1956 no Brasil, o primeiro investimento da IFC foi no Brasil, e a IFC como um todo está em mais de 100 países, só em países emergentes, e tem, no ano fiscal de 2015, a gente fez $50 bilhões de investimento. Como parte do Grupo Banco Mundial, a gente compartilha a mesma missão de reduzir a pobreza e o que a gente chama de Boost Share Prosperity, que em português fica... promover prosperidade compartilhada, fica esquisito, mas a ideia é aumentar a renda da base da pirâmide nos países emergentes. E a ideia é que as pessoas têm que ter a oportunidade de escapar da pobreza e melhorar suas vidas, mas só com o governo isso não vai ser possível, então é preciso fortalecer e desenvolver o setor privado. No Brasil, a gente investe por média $2 bilhões por ano, então no ano de 2015, metade disso foram de recursos próprios da IFC e metade foi mobilizado. O nosso portfólio em 2015 estava em $4 bilhões, e a gente tem aumentado cada vez mais a nossa participação acionária em empresas. A gente entende que é um compromisso ainda maior com os nossos clientes. Em 2015, a gente era sócio em 34 empresas, já aumentou para 39 esse número. E a gente também tem focos estratégicos para os nossos investimentos. Então, regiões que a gente chama fronteiriça, por exemplo, são regiões que têm um PIB abaixo da média nacional. E é um foco especial, assim como investimentos que têm um impacto para mudanças climáticas, em eficiência energética, renováveis. E a gente entende que medir impacto é uma coisa muito complicada. Acho que o Portela e o Leandro podem falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas o que a gente quer é tanto retorno financeiro, quanto retorno social e ambiental. Então, todo projeto tem que dar check nesses 3 itens para a gente. Como é muito difícil medir impacto, a gente se compromete a medir pelo menos alcance de todos os nossos projetos, que são poucos dados que estão ali do lado. Então, através dos nossos investimentos em empresas, quantas pessoas foram beneficiadas. Inclusive, tem um grupo que é de avaliação independente, e aí, aleatoriamente, ele escolhe alguns projetos e faz uma avaliação de impacto mais detalhada. Mas, como vocês sabem bem, isso é caro, difícil, então a gente ainda não consegue fazer para todos, mas a gente vai aprendendo com essas experiências para otimizar os investimentos futuros. E aí tem uma discussão enorme que a gente poderia discutir durante muito tempo se a IFC é um investidor de impacto ou não, assim como as outras multilaterais. Do nosso ponto de vista, sim, porque a gente só investe se, além de retorno financeiro, também tiver um impacto social, mas a gente entende que tem um mercado de investimento de impacto que está crescendo no Brasil, que se caracteriza de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, mobiliza capital exclusivamente de terceiros, são investimentos menores. Então, a gente reconhece essa indústria, e eu trouxe um dado da ANDI de 2014, que o teto da projeção era de que, em 2014, seriam fechadas até 163 transações, totalizando $127 milhões. Para a gente, isso parece ainda um mercado enorme de oportunidade, ainda é muito pequeno. Só para ter uma comparação, a gente trouxe do mercado de Private Equity e Venture Capital, foram 3,8 bilhões no mesmo ano. Então, existem oportunidades de investimento e a gente acha que é preciso fortalecer essa indústria de investimento de impacto no Brasil. E aí a gente pensou, bom, como a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, obviamente, trocando conhecimento e disseminando informação, então mobilizando atores que estão pensando o tema, como a gente está participando aqui, né, um pouco nesse sentido. Na nosso core business, através dos nossos investimentos em fundo e de venture capital,
Mas a gente se deparou com Social Impact Bonds e a gente falou, isso acho que é uma coisa muito interessante que a gente poderia se apropriar e estar mais perto. Primeiro, porque é um instrumento financeiro. Então, isso já fez com que ficasse no nosso mandato, um instrumento financeiro que visa impacto. E como a gente entende Social Impact Bonds? Um instrumento financeiro que transfere a investidores o risco de projetos sociais e a prestadores de serviço especializados a execução de um serviço público determinado, visando gerar maior eficiência, maior impacto social e economia nos gastos públicos. Depois a gente volta nisso com mais detalhe, mas é, em geral, como a gente tem entendido. Para que isso dê certo, o que é importante? Identificar quais são as oportunidades específicas, então qual é o tipo de serviço que é possível que o setor privado ou o terceiro setor atue e promova eficiência, que ele consiga prestar o serviço melhor do que tem sido feito pelo governo, inclusive gerando economia nos gastos públicos. Para que isso seja possível, primeiro tem que ter dados, tem que saber o que está acontecendo, qual é a causa daquele indicador social que não está sendo bom, que tipo de intervenção é possível melhorar a causa para a gente ter um outcome finalmente melhor. Então, essas são um pouco as nossas premissas. E aí, um pouquinho da estrutura. Tem várias estruturas possíveis de CIBs, né, nos modelos mundo afora, mas, de maneira geral, como a gente entende? Tem um governo que está disposto a pagar por resultados de indicadores sociais. Esse governo faz um contrato de impacto, que tem diversas formas. Por isso que a gente é um pouco relutante de chamar de título de impacto social. Não necessariamente é um título. Pode ser uma PPP, por exemplo, e aí o investidor pode entrar com um equity, em vez de uma dívida, na SPE, que vai contratar com o governo. Então, por enquanto, a gente tem chamado de contrato de impacto social. Quem é o contratante? Diferentes figuras jurídicas possíveis. Pode ser uma SPE. Essa SPE pode ser formada por investidores ou não. Pode ser um intermediário, que faz uma gestão de outros prestadores de serviço, ou pode ser diretamente prestador de serviço. Então, muito a ser definido. Esse contratante, se ele não presta o serviço diretamente, ele tem flexibilidade para contratar vários prestadores e fazer uma ação mais combinada, como o Rafael estava falando, focando diferentes intervenções que podem melhorar esses indicadores. Mas ele tem que gerenciar esses contratos porque a responsabilidade é dele, de melhorar os resultados no final. O ideal é que a melhoria do indicador social também leve a uma economia nos gastos públicos. E tudo isso tem que ser confirmado por um avaliador independente. O Leandro também pode falar melhor que eu, mas acho que essa é uma questão-chave. E através dessa avaliação de impacto do avaliador independente, confirma se as metas foram atingidas ou não, se houve melhoria dos indicadores em relação ao grupo de controle, o quanto isso promoveu de economia. E, conforme o governo acordou, ele paga pelo resultado de volta para o contratante, que, por sua vez, paga os investidores que fizeram um investimento inicial para viabilizar tudo isso. E tem diversos contratos, como a gente falou, alguns podem só devolver o principal, outros têm um retorno, tudo isso faz parte da estrutura a ser definida. Mas o que a gente tem percebido pelos modelos existentes é que é fundamental a presença de garantias. Os riscos são muitos, eu vou falar mais no próximo slide, tanto de execução, então a intervenção não deu certo, quanto do pagamento do governo, como o Rafael falou, provavelmente vai ficar para outro mandato, pode ser outro governo. Então, isso é um pouco como a gente enxerga o ecossistema. E quais são as fortalezas e quais são os pontos de atenção? Por que é interessante a gente pensar numa inovação? É importante dizer que é muito complexo, né? Uma contratação com o governo, tem um monte de burocracia, então por que vale a pena investir nisso? No nosso ponto de vista, em primeiro lugar, porque você está atraindo capital adicional privado para projetos sociais. Mas isso, por outro lado, tem que ser comparado com outras possibilidades de se investir em projetos sociais. O que leva o investidor a investir num CIBS, em vez de fazer um projeto diretamente com uma ONG? Se um projeto diretamente com a ONG, ele pode ter, inclusive, dedução fiscal. Então, pensar qual o sistema de incentivos para atrair esses investidores. Outro ponto é transferir o risco. Então, o governo e as ONGs estão desenvolvendo sua atividade e com o risco de não dar certo. Nesse caso, a gente consegue transferir para o investidor. Mas o investidor, por outro lado, vai querer um retorno pelo risco que ele correu. Um risco pode ter um retorno financeiro e pode ter um retorno social também. Então, nesse momento, tem sido fundamental a presença de investidores sociais, que também colocam na conta o retorno social. Mas essa é uma equação risco-retorno que precisa ser sempre avaliada. Também um instrumento que favorece a atuação na prevenção e fortalecimento da remuneração por performance. Então, teoricamente, colocando os incentivos certos. Em vez de apagar incêndio, vamos fazer uma concertação aqui para atuar na prevenção. Mas isso tem custos e desafios, então é difícil estruturar. Você tem que entender bem qual que é o problema, qual que é a causa, que tipo de intervenção pode ajudar a reduzir isso. E tudo isso tem um custo, né? Quem paga esse custo dessa estruturação que é difícil? E é importante que o resultado seja mensurável muito idoneamente. A gente consegue fazer isso? Qual o custo disso também e quem que paga?
E, por fim, uma questão que eu até trago para o debate é o papel da inovação nisso tudo. Por um lado, você pode usar um CIB para testar uma inovação. Então, a gente acha que pode ter outro jeito de reduzir a reincidência. Então, a gente vai fazer um novo trabalho com os presos. Por outro lado, quanto mais inovador, maior o risco. E isso está na equação do investidor. Então, o investidor vai querer investir em algo que é muito arriscado? Ou será que a gente deveria usar esse instrumento para escalar intervenções que já dão certo e que a gente sabe que funcionam? Então, um pouco uma pergunta sobre qual é o papel do CIB. E se a gente acha que o papel é escalar ações, então a gente já sabe que dá certo. E a gente está trazendo capital novo. Será que o CIB é um instrumento que permite escalar? Porque o que a gente tem visto de CIBs, por enquanto, são tickets muito pequenos, são populações pequenas, 60 alunos, às vezes 5.000 alunos, mas em 5.000 anos. Então, se o objetivo é escalar, esse é o instrumento? E se é inovar, os investidores têm apetite para todo esse risco? Então, é uma pergunta para o debate. E trazendo um pouco da perspectiva dos investidores, né? Então, sendo fundamental a atração de novos investidores para que esse modelo seja tão interessante, como atrair esses novos investidores? Idealmente, a gente teria que ter um histórico, mas a gente não tem. Tem muitos poucos que já terminaram, é um investimento de longo prazo, demora alguns anos para ver. E, então, a gente não sabe. Na IFC sempre me perguntam, mas qual que é o retorno aí disso que você está falando? Qual que é a taxa interna de retorno? E eu não sei, na verdade. Talvez a gente possa discutir isso, porque ainda tem muito pouco. Quantos deram certo, quantos não deram certo, estão em fase de implementação. E outra questão é que o retorno parece muito com o da dívida. Então, se der certo, você sabe quantos por cento você vai ganhar, além do seu principal. Agora, se der errado, você perdeu tudo. É um risco de equity. Então, os investidores têm apetite para essa estrutura? Ou será que a gente deveria pensar estruturas que podem ser mais convidativas para o investidor? Então, em vez de 100% no risco, será que a gente coloca uma parte de CAPEX, por exemplo? Então, se é um CIB de educação, será que é interessante que ele também tenha que construir a escola, que é uma coisa que ele contrata um prestador de serviço que sabe fazer, e ele tem mais certeza desse retorno, e aí ele tem outro componente no risco, que é o serviço pedagógico, por exemplo, para melhorar o indicador de educação? São perguntas para o debate. E tudo isso leva, de novo, à grande importância de garantias. Então, fundações têm sido fundamentais para viabilizar os CIBs. Tem um custo, inclusive, de estruturação, que não está na conta, e as fundações têm sido importantes para viabilizar esse modelo. E quando a gente pensa nas estruturas jurídicas, eu concordo com você, a garantia é fundamental, porque está na conta do investidor. E aí, por fim, pensando então como implementar isso no Brasil, são muitos os desafios, mas eu tentei trazer um pouco do que a gente acha que são os específicos no Brasil. A gente não tem um instrumento específico jurídico para a CIB. Então, a gente pode usar os que já existem, com as suas especificidades, oportunidades e limitações, ou a gente pode tentar criar uma nova lei, que também tem um tempo enorme. Então, PPPs. A princípio, por que não seria uma PPP 100% no risco e 100% associada à performance de serviços, sem infraestrutura, por exemplo? Pela legislação de PPPs, poderia. Mas isso quer dizer que o projeto tem que ser um ticket de mais de 20 milhões, ele tem que durar mais de 5 anos e ele tem que fazer uma licitação. Será que, se a gente for fazer um projeto piloto pequeno, a gente queria ter que fazer uma licitação? Sim ou não? E, independente do instrumento jurídico, isso tem que entrar nas leis de diretrizes orçamentárias, como a gente está pensando que a gente vai pagar só se der certo, né? Mas, pelos mecanismos legais existentes, o governo já tem que reservar, desde já, essa quantia. O governo está disposto a isso? E, se for uma OCIP, tem mais flexibilidade de contratação, mas também tem uma restrição dos tipos de ator que pode prestar esse serviço. Então, acho que essa é uma das principais questões. Em parceria com a Central de Advogados, e a Acertar aqui, a gente está fazendo um estudo para entender quais são as oportunidades e desafios dos instrumentos possíveis e, enfim, fazer uma recomendação para a implementação de CIBs no Brasil. A ideia é que isso seja disponível para qualquer CIBs, qualquer projeto que, enfim, ilumine o debate e traga possíveis soluções. Outro desafio, da mesma forma que o Rafael falou, é o engajamento de governo. Então, o governo é um ator crucial. A gente está numa crise enorme, um contexto de ajuste fiscal. Os governos estão interessados nesse tipo de inovação, que eles não sabem se vai dar certo, mesmo que seja por resultado, ele tem que alocar esse recurso. Qual a disponibilidade de governos para se engajar nisso? Ainda mais se o tempo para o impacto é longo e pode ser que ele não veja no governo dele. Além de tudo, tem o risco da inovação, que pode, inclusive, ser mal interpretada. E se o governo investe com a maior boa intenção num produto, mas ele chega para o público como se fosse uma privatização? E, enfim, tem uma repercussão muito negativa. Então, acho que esse é um outro ponto de atenção.
E, por fim, a estruturação. A chave para o CIB dar certo é a estruturação, inclusive para criar uma reputação de que dá certo, de que funciona. E tudo isso tem um custo, e tem sempre a pergunta de quem vai pagar por esse custo. A gente tem os dados para fazer essa análise. Existem atores que fazem o tipo de intervenção que a gente acha que vale a pena, e esses atores conseguem escalar para atingir um universo maior? Então, um pouco são as inquietações e dúvidas que a gente tem pensado na IFC, e a gente queria trazer para contribuir para o debate. Acho que é isso. Muito bom. Muito obrigada, Laura. Leandro?